Em meio às histórias que o sertanejo guarda, poucas carregam tanto sentimento, tanto drama, tanta força e tanta verdade quanto a trajetória de Bruno e Marrone. Dois homens que nasceram distantes um do outro em realidades simples, mas que o destino tratou de unir, transformando-os em uma das duplas mais marcantes e emocionantes que o Brasil já conheceu. Essa não é apenas uma narrativa sobre dois cantores. É a história de dois corações, de duas vozes e de duas vidas que se entrelaçaram para sempre. Bruno, cujo nome de batismo é Vinícius Félix de Miranda, nasceu em Goiânia, no estado de Goiás, no dia 7 de outubro do ano de 1969. Desde muito cedo, a música foi presença em sua vida. Ainda menino, já dava sinais de que o canto seria o seu destino. Não havia luxo, não havia estrutura, mas havia sonho. E onde existe sonho, existe também esperança. Do outro lado da história estava Marrone. Seu nome verdadeiro é José Roberto Ferreira. E ele nasceu no município de Buriti Alegre, também em Goiás, no dia 1º de novembro de 1965. Diferente de Bruno, Marrone não tinha no canto a sua principal paixão inicial. Desde pequeno, sua ligação era mais com os instrumentos. Tocava sanfona, violão, guitarra. Era aquele músico de ouvido apurado, de sensibilidade rara, capaz de transformar notas simples em melodias que emocionavam. E assim, separados por alguns anos de vida e por quilômetros de distância, eles iam escrevendo suas histórias. Bruno, um jovem sonhador que cantava em bares, buscando espaço, sempre com aquele timbre forte, marcante e ao mesmo tempo sofrido, que parecia carregar dores e amores de muitas vidas. Marrone, um instrumentista discreto, que não buscava os holofotes, mas sim a música em sua essência. O encontro dos dois não foi obra do acaso. Era como se o destino tivesse escrito nas estrelas que Bruno e Marrone precisavam se encontrar. No início da década de 1989, suas trajetórias se cruzaram em Goiânia. Não foi amor à primeira vista, não foi aquela explosão imediata. Mas havia algo ali. Uma sintonia diferente. Uma combinação de vozes e instrumentos que trazia consigo uma verdade musical única. Foi assim que nasceu a dupla Bruno ou Marrone. Uma formação simples, quase despretensiosa, mas que se transformaria em uma das maiores forças da música sertaneja. No começo, como em quase toda história de sucesso, o caminho foi duro. Cantavam em bares, em pequenas casas noturnas, muitas vezes recebendo pouco ou quase nada. A luta era constante, muitas vezes a comida era contada, o dinheiro não dava para pagar as contas, mas a vontade de vencer falava mais alto. E no meio dessa luta havia uma diferença marcante entre os dois. Bruno era expansivo, brincalhão, cheio de energia e de voz. Marrone, ao contrário, era tímido, calado, preferia o anonimato. Se pudesse, ficava apenas atrás de seu instrumento, deixando que Bruno conduzisse o espetáculo. Essa combinação, que para alguns poderia parecer um problema, acabou se tornando o grande segredo da dupla. Enquanto Bruno encantava o público com sua voz potente e presença marcante, Marrone era o alicerce silencioso, o maestro discreto que dava sustentação a tudo. O primeiro grande passo aconteceu no ano de 1994, quando lançaram seu primeiro disco, ainda sem grande repercussão nacional, mas com uma qualidade que logo começou a chamar a atenção. As músicas traziam emoção, e Bruno cantava com a alma, enquanto Marrone acompanhava com maestria, mas o sucesso de verdade ainda demoraria um pouco a chegar. Foram anos de luta, de estrada, de pequenas conquistas, até que no ano de 2001, tudo mudou. Nesse ano, lançaram um álbum ao vivo que se transformou em um divisor de águas. Entre as faixas, uma música em especial ganhou o coração do Brasil. Dormi na Praça. Essa canção, carregada de emoção, de sofrimento, de paixão, se espalhou como fogo em palha seca.
De repente, Bruno e Marrone não eram mais apenas dois cantores de bar. Eram um fenômeno nacional. A voz de Bruno, firme e sofrida, carregava cada palavra de "dormi na praça", como se fosse uma confissão de dor. Pessoal, o público se identificou, chorou, cantou junto. A música se tornou um hino e a dupla finalmente alcançou o espaço que tanto havia sonhado. Mas o sucesso não parou por aí. Vieram outros hits, outras canções inesquecíveis, outros álbuns que consolidaram de vez Bruno ou Marrone como uma das maiores duplas sertanejas de todos os tempos. Vida Vazia, Por um Minuto, Ligação Urbana e tantas outras marcaram época. Cada música era um pedaço de história, um retrato de sentimentos que todos já viveram um dia. O mais impressionante é que, mesmo com todo esse sucesso, a essência deles nunca mudou. Bruno continuou sendo aquele cantor intenso, brincalhão e às vezes polêmico. Marrone seguiu como o parceiro discreto, o amigo fiel que preferia os bastidores aos holofotes. Essa diferença, longe de separá-los, os uniu ainda mais. Porque, no fundo, sabiam que um precisava do outro para existir. A carreira seguiu, e com ela vieram também os desafios. Houve momentos difíceis, crises internas, polêmicas que surgiram na mídia. Bruno, por vezes, se envolveu em situações que chamaram a atenção. Marrone, com sua postura reservada, era quem tentava manter o equilíbrio. E mesmo quando parecia que a dupla poderia se abalar, eles encontravam força para seguir em frente. Bruno e Marrone se tornaram referência não apenas pela música, mas pela história de superação. Eles mostraram que é possível sair do nada, dos bares pequenos, da luta diária e chegar ao topo do Brasil. E o segredo sempre foi a verdade. A voz de Bruno não é apenas técnica, é emoção pura. É como se cada palavra fosse cantada diretamente do coração. E Marrone, com sua calma e discrição, completa esse espetáculo silenciosamente, provando que nem sempre é preciso aparecer para ser grande. Ao longo das décadas, eles venderam milhões de discos, ganharam prêmios, arrastaram multidões em shows e construíram uma das mais sólidas carreiras da música sertaneja. E quando olhamos para trás, percebemos que tudo isso só foi possível porque dois meninos simples de Goiás acreditaram no poder da música e não desistiram diante das dificuldades. Bruno e Marrone são prova viva de que a verdadeira arte nasce da alma, da dor, da paixão e da fé. Mais do que cantores, eles são contadores de histórias. Histórias de amor, de perda, de saudade, de esperança. Histórias que se confundem com a vida de cada pessoa que já ouviu suas músicas. Porque em cada verso, em cada melodia, existe um pedaço de todos nós. A infância de Bruno foi marcada pela simplicidade. Cresceu em uma família humilde, em uma casa simples de Goiânia, onde o som da viola e as cantorias familiares eram parte da rotina. Era comum que os pais, tios e vizinhos se reunissem para ouvir moda de viola, e foi ali que ele descobriu o poder da voz. Ainda adolescente, Bruno já sabia que seu destino era a música. Cantava em festivais de escola, em encontros pequenos, e em pouco tempo já estava buscando espaço nos bares da cidade. Muitas vezes, o cachê era apenas o suficiente para pagar a condução de volta para casa ou uma refeição simples. Mas a chama da música já queimava em seu peito, e nada seria capaz de apagar esse desejo. Marrone, por sua vez, teve uma infância igualmente humilde. Nascido em Buriti Alegre, cresceu em uma família simples, onde o trabalho duro era regra. Desde cedo, ele mostrou habilidade com instrumentos musicais. Enquanto outros meninos jogavam bola nas ruas de terra, Marrone passava horas com sua sanfona, dedilhando sons, experimentando notas, descobrindo melodias. A timidez o acompanhava desde pequeno e ele nunca buscou ser o centro das atenções. Preferia ficar ao lado, apenas deixando a música falar por ele. Essa característica seria fundamental para a dupla que viria a nascer anos depois.
Quando Bruno e Marrone se conheceram, no fim da década de 1980, o Brasil vivia uma época de ouro para a música sertaneja. Duplas como Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano e Leandro e Leonardo já estavam consolidadas, levando o sertanejo para um novo patamar. Entrar nesse cenário competitivo não seria fácil. Ainda assim, Bruno e Marrone decidiram arriscar. Tinham pouco dinheiro, poucos contatos, mas tinham um ao outro e uma certeza: a música os sustentaria. Nos primeiros anos, eles viveram como verdadeiros guerreiros da noite. Tocavam em bares que mal ofereciam estrutura, enfrentavam plateias pequenas e muitas vezes desinteressadas. Em algumas ocasiões, precisavam cantar para meia dúzia de pessoas, enquanto outros clientes conversavam alto ou nem prestavam atenção. Mas cada apresentação era encarada como um grande show. Bruno colocava sua alma em cada canção, como se estivesse em um palco gigante, e Marrone fazia sua sanfona e seu violão preencherem cada espaço de silêncio. No início da década de 1990, gravaram seu primeiro trabalho independente. Era um disco simples, sem grande produção, mas que mostrava a força da voz de Bruno e a sensibilidade de Marrone. Esse trabalho começou a circular e, aos poucos, a dupla foi conquistando espaço. O grande público ainda não os conhecia, mas no circuito sertanejo de Goiânia já havia quem reconhecesse que ali existia algo diferente. O grande ponto de virada só viria alguns anos depois, quando decidiram gravar um projeto ao vivo. Essa ideia, que parecia arriscada, acabou se tornando a chave do sucesso. O álbum foi lançado em 2001 e com ele veio a explosão de Dormi na Praça. A canção contava a história de um homem rejeitado, sem ter onde passar a noite, carregado de dor e solidão. Bruno cantou essa música como se fosse sua própria confissão, e o Brasil inteiro se identificou. Em pouco tempo, a canção estava nas rádios de norte a sul, e Bruno e Marrone se tornaram conhecidos em todos os cantos do país. A partir dali, a vida deles mudou para sempre. Vieram shows lotados, convites para programas de televisão, prêmios importantes e, claro, novos sucessos. Canções como Ligação Urbana, Vida Vazia e Por um Minuto se tornaram hinos de uma geração. Quem nunca viveu um amor complicado, quem nunca sofreu por alguém, encontrava nessas músicas um espelho para a sua própria vida. O curioso é que, mesmo diante de tanto sucesso, Bruno e Marrone nunca perderam a essência. Bruno continuou sendo o artista intenso, cheio de emoção, que não tem medo de se expor, de brincar, de se emocionar no palco. Marrone permaneceu como o companheiro discreto, o alicerce silencioso, que prefere deixar o brilho para a música e para a voz do parceiro. Essa combinação, aparentemente tão contrastante, é o que fez a dupla ser única. Mas como toda grande história, também houve dificuldades. O peso da fama trouxe desafios, crises pessoais e até rumores de separação. Bruno, muitas vezes, foi alvo da mídia por conta de seu temperamento forte e de polêmicas que surgiram ao longo da carreira. Marrone, sempre mais reservado, tentava se manter distante dessas questões, focado na música. E mesmo nos momentos mais tensos, quando muitos acreditavam que a dupla poderia se desfazer, eles mostraram que o laço era mais forte do que qualquer problema. Outro ponto marcante na trajetória foi a relação deles com os fãs. Ao contrário de alguns artistas que se distanciam do público, Bruno e Marrone sempre mantiveram uma conexão direta com as pessoas. Em cada show, Bruno fazia questão de conversar, de brincar, de olhar nos olhos da plateia. Marrone, mesmo tímido, transmitia carinho e respeito em cada acorde. Essa proximidade foi essencial para manter a dupla querida por tanto tempo. O impacto cultural de Bruno e Marrone no Brasil é inegável.
Eles ajudaram a consolidar o sertanejo moderno, levando o gênero para palcos maiores e para públicos mais variados. Suas músicas atravessaram gerações, sendo cantadas por jovens e adultos, por pessoas de diferentes regiões e classes sociais. Poucos artistas conseguem essa universalidade, e Bruno e Marrone estão entre eles. Com o passar dos anos, a dupla não parou de se reinventar. Vieram novos álbuns, novas parcerias, participações em DVDs de outros artistas e a cada lançamento reforçavam a posição de gigantes da música sertaneja. Mesmo quando o sertanejo universitário surgiu e mudou o cenário, Bruno e Marrone se adaptaram, sem perder sua identidade. Os shows ao vivo da dupla se tornaram um espetáculo à parte. A voz de Bruno, sempre carregada de emoção, parecia ainda mais forte ao vivo, enquanto Marrone fazia questão de manter a qualidade musical impecável. Não eram apenas apresentações, eram experiências emocionais, onde cada pessoa da plateia saía sentindo que havia vivido algo único. E assim, ano após ano, disco após disco, Bruno e Marrone foram construindo um legado que vai muito além da música. Eles representam a força da amizade, a importância da persistência e a beleza da simplicidade. São dois homens que, vindos de origens humildes, chegaram ao topo sem jamais esquecer de onde vieram. Hoje, ao olhar para a trajetória deles, é impossível não se emocionar. São décadas de carreira, milhões de discos vendidos, inúmeros prêmios conquistados e, principalmente, milhões de corações tocados. Bruno e Marrone não são apenas cantores, são histórias vivas, vozes que se transformaram em parte da memória afetiva de todo um país. E quando a voz de Bruno ecoa, forte e sofrida, e a sanfona ou o violão de Marrone a acompanha suavemente, não estamos apenas diante de música, estamos diante de emoção pura, de poesia em forma de melodia, de sentimentos que todos nós já sentimos um dia. É por isso que Bruno e Marrone não são apenas uma dupla sertaneja. Eles são, de fato, vidas que marcam. A vida no interior sempre ensina lições de simplicidade, e foi nesse cenário que Bruno cresceu. Ele não tinha recursos, não tinha instrumentos sofisticados, mas tinha um sonho que parecia maior que o mundo. Muitas vezes, ele pegava emprestado violões de amigos e passava horas ensaiando, afinando a voz, repetindo as músicas que ouvia no rádio. Os vizinhos já sabiam que, em certas noites, aquela voz firme e sofrida ecoaria pela rua de terra, revelando um talento que, mais cedo ou mais tarde, não poderia mais ser ignorado. Marrone, enquanto isso, desenvolvia seu ouvido musical de maneira impressionante. Ainda menino, conseguiu aprender sozinho a tocar sanfona, observando outros músicos em festas e feiras do interior. Era daqueles que, só de ouvir uma melodia, conseguia reproduzi-la no instrumento. Essa sensibilidade fez dele um músico diferenciado, mesmo sem ter tido aulas formais ou professores renomados. Ele era, e sempre foi, um artista nato, daqueles que parecem ter nascido com a música correndo nas veias. Quando finalmente se encontraram, no fim da década de 1980, havia algo mágico na união deles. Bruno trazia a voz, a presença, o drama. Marrone trazia a calma, a base, o equilíbrio. Era como se fossem peças de um mesmo quebra-cabeça, que só faz sentido quando está completo. Mesmo nos primeiros ensaios, já era possível sentir que aquela parceria tinha algo especial. Mas o caminho do sucesso, como sempre, foi duro. Eles passaram anos enfrentando portas fechadas, propostas injustas, produtores que não acreditavam no potencial da dupla. Havia noites em que cantavam em bares até o amanhecer, recebendo apenas algumas notas miúdas como pagamento, que mal davam para cobrir as despesas do transporte. Havia dias em que o desânimo batia forte, mas bastava um olhar, uma nova canção, uma nova chance de cantar juntos e a chama reacendia. O primeiro disco, gravado no início da década de 1990,
Foi um passo importante, mas ainda não trouxe a explosão que esperavam. Mesmo assim, foi nesse trabalho que começaram a mostrar a identidade musical da dupla. As letras falavam de amor, de perda, de dor e de saudade. Temas universais que, cantados na voz intensa de Bruno e acompanhados pelo talento instrumental de Marrone, ganhavam uma força indescritível. A grande virada viria quase uma década depois. O projeto ao vivo, lançado em 2001, foi um divisor de águas. Dormi na Praça se tornou a canção que abriu todas as portas. É impossível falar de Bruno e Marrone sem mencionar essa música. Ela se tornou um hino, atravessando gerações, sendo cantada em bares, em festas, em encontros familiares, em rádios e até mesmo em grandes estádios lotados. Foi o tipo de canção que não apenas fez sucesso, mas marcou uma época. A partir dali, a vida deles se transformou. A dupla saiu da condição de batalhadores da noite para se tornar fenômeno nacional. Vieram shows lotados em todo o Brasil, convites para programas de televisão, entrevistas em rádios e revistas. Os rostos de Bruno e Marrone passaram a ser conhecidos de norte a sul do país. Eles que um dia cantaram para plateias pequenas e desatentas, agora cantavam para multidões emocionadas, que sabiam de cor cada palavra de suas músicas. O impacto desse sucesso foi profundo. Muitas pessoas encontravam nas canções da dupla uma forma de expressar sentimentos que não conseguiam colocar em palavras. Bruno, com sua interpretação visceral, fazia cada verso soar como uma confissão. Marrone, com sua descrição, parecia dizer, sem falar nada, que a música falava mais alto do que qualquer palavra. Essa combinação tocava fundo no coração de cada pessoa que os ouvia. Ao longo dos anos seguintes, a dupla lançou outros sucessos que se tornaram eternos. Vida Vazia falava de solidão com uma intensidade única. Por um minuto, se tornou trilha sonora de amores e despedidas. Choram as Rosas trouxe uma poesia profunda, transformando a dor em arte. Cada canção era como um retrato de sentimentos universais, e por isso encontrava eco em milhões de pessoas. Bruno, sempre expansivo, não escondia sua personalidade forte. Em shows, fazia piadas, interagia com o público, se emocionava. Marrone, ao contrário, se mantinha reservado, muitas vezes quase silencioso, deixando que os acordes falassem por ele. Essa diferença já foi motivo de comentários, mas no fundo era justamente o que tornava a dupla única. Enquanto um representava a emoção escancarada, o outro simbolizava a força silenciosa. O tempo trouxe também desafios. A fama cobra seu preço. Bruno passou por momentos difíceis, enfrentou problemas de saúde e polêmicas. Marrone, em sua postura mais discreta, muitas vezes se manteve como o porto seguro da dupla, aquele que segurava as pontas nos bastidores. Houve boatos de separação, momentos em que parecia que o caminho poderia se dividir. Mas no final, o elo sempre falou mais alto, porque Bruno e Marrone sabem que um só existe plenamente quando está ao lado do outro. A relação com os fãs também é um capítulo à parte. Eles nunca perderam o contato com o público. Em cada show, em cada entrevista, transparece a gratidão por todo o carinho recebido. O público, por sua vez, retribui com devoção. São milhares de pessoas que se emocionam, que choram, que cantam juntas, transformando cada apresentação em um verdadeiro espetáculo de sentimentos coletivos. Com o passar dos anos, Bruno e Marrone se consolidaram como uma das maiores duplas sertanejas de todos os tempos. São comparados aos grandes nomes que vieram antes, como Milionário e José Rico, Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano. Mas, ao mesmo tempo, tem um espaço único, construído com sua própria identidade. A música sertaneja mudou muito desde que começaram.
Novos estilos surgiram, o sertanejo universitário tomou conta das rádios, parcerias com artistas de outros gêneros se tornaram comuns. Mas Bruno e Marrone continuaram firmes, mantendo sua essência e provando que tradição e modernidade podem andar lado a lado. Nos palcos, a energia é sempre a mesma. Bruno canta com o coração aberto, como se fosse a última vez. Marrone, silencioso, sustenta tudo com sua maestria musical. Juntos, fazem o público rir, chorar, se emocionar, recordar. E é por isso que continuam lotando shows, mesmo após décadas de carreira. Quando olhamos para toda essa trajetória, vemos muito mais do que números de discos vendidos ou prêmios conquistados. Vemos dois homens que acreditaram em si mesmos, que não desistiram diante das dificuldades, que transformaram dor em música e sonho em realidade. Vemos dois exemplos de fé, persistência e amizade. Bruno e Marrone não são apenas artistas, são parte da vida de milhões de brasileiros. Suas canções embalaram casamentos, marcaram despedidas, confortaram corações partidos e fizeram multidões cantarem em coro. Poucos conseguem esse feito, e é por isso que sua história merece ser contada, relembrada e celebrada. Eles são, sem dúvida, eternos. Porque mesmo quando o tempo passar, mesmo quando novas gerações surgirem, suas vozes continuarão ecoando, suas músicas continuarão sendo cantadas e suas histórias continuarão emocionando. Bruno e Marrone são verdadeiramente vidas que marcam. O sucesso de Bruno e Marrone, depois da explosão de Dormir na Praça, foi algo avassalador. A dupla passou a viver uma rotina intensa de compromissos, com shows lotados em todas as regiões do Brasil. As rádios disputavam suas músicas, as televisões queriam a presença deles e o público não se cansava de ouvi-los. Era como se o país inteiro tivesse descoberto um novo retrato de si mesmo através das canções da dupla. As letras falavam de sentimentos tão universais que qualquer pessoa, em qualquer canto do Brasil, conseguia se enxergar nelas. Cada novo álbum vinha carregado de expectativas, e eles não decepcionavam. As músicas se tornavam rapidamente trilhas sonoras de novelas. Estavam entre as mais tocadas em festas, bares e até mesmo em grandes celebrações. Bruno e Marrone tinham atingido um patamar onde já não eram apenas cantores. Eles haviam se tornado parte do imaginário coletivo do povo brasileiro. Mas a fama não se conquista sem esforço. Por trás do brilho dos palcos, havia uma rotina de cansaço, de viagens longas, de noites mal dormidas e de muita pressão. Bruno, com seu estilo intenso, muitas vezes se deixava consumir por esse ritmo acelerado. Houve momentos em que precisou cuidar da voz, momentos em que o desgaste físico e emocional parecia quase insuportável. Marrone, sempre calado e discreto, era aquele que equilibrava a balança, segurando firme o leme da embarcação quando o mar parecia revolto. Em meio a essa vida agitada, as críticas também apareceram. Alguns questionavam se a dupla conseguiria se manter relevante em meio ao surgimento de novas modas sertanejas. O sertanejo universitário começou a dominar o cenário, trazendo artistas jovens, com letras mais leves e ritmos dançantes. Mas Bruno e Marrone provaram que sua força estava além das modas passageiras. Eles não precisaram abandonar sua identidade para continuar tocando o coração do público. Continuaram cantando o amor, a saudade e a dor. E assim se mantiveram firmes, conquistando novas gerações sem perder as antigas. Um dos momentos mais emocionantes da carreira da dupla foi a gravação de grandes DVDs ao vivo. Ali, diante de milhares de pessoas, Bruno soltava sua voz poderosa, capaz de arrepiar até o mais duro dos corações. Marrone, com sua postura discreta, conduzia a musicalidade com perfeição. Cada gravação era um espetáculo não apenas para os fãs, mas também para a história da música sertaneja.
Essas imagens e sons ficaram registrados como verdadeiros marcos de uma trajetória que parecia não ter limites. Ao longo do tempo, vieram também as parcerias com outros grandes nomes. Bruno e Marrone dividiram palcos com artistas consagrados e também abriram espaço para novos talentos. Sempre generosos, mostraram que entendiam a música como algo coletivo, que se multiplica quando é compartilhada. Essa postura ajudou ainda mais a consolidar o respeito que conquistaram, não apenas do público, mas também de seus colegas de profissão. Apesar de todo o sucesso, as dificuldades pessoais nunca deixaram de existir. Bruno enfrentou momentos delicados com sua saúde e também com questões que ganharam espaço na mídia. Marrone passou por desafios pessoais e familiares, mas, como sempre, manteve sua postura reservada. Em cada dificuldade, no entanto, a dupla mostrava resiliência. Mesmo quando parecia que poderiam se abalar, encontravam no amor pela música e no carinho dos fãs a força necessária para seguir em frente. A relação entre Bruno e Marrone também passou por provações. Como qualquer parceria de longa duração, houve momentos de tensão, a convivência diária, os diferentes jeitos de ser, o peso da fama, tudo isso poderia ter sido motivo para uma ruptura. Mas o elo que os unia era maior. Eles sempre souberam que o que construíram juntos era único e que cada um precisava do outro para continuar sendo o que eram. Essa consciência foi o que manteve a dupla unida ao longo das décadas. E assim, a cada show, a cada música lançada, a cada lágrima arrancada do público, Bruno e Marrone iam se tornando parte da história da música brasileira. Seus nomes se juntaram à galeria dos grandes, daqueles que não apenas fazem sucesso, mas que deixam um legado. Porque a grandeza não está apenas nos números de discos vendidos ou nos prêmios conquistados, mas na capacidade de marcar a vida das pessoas. E isso eles fizeram como poucos. O tempo passou, mas a voz de Bruno continuou carregada da mesma emoção. E o talento de Marrone seguiu sendo o alicerce firme de tudo. Eles atravessaram gerações, cantaram para pais, filhos e netos e se tornaram um elo entre diferentes épocas da música sertaneja. São uma ponte entre a tradição das modas antigas e a modernidade das novas canções. Em cada esquina do Brasil, em cada rádio ligada, em cada coração apaixonado, sempre houve espaço para uma música de Bruno e Marrone. Eles se tornaram companhia para momentos de alegria e de tristeza, para comemorações e despedidas, para encontros e desencontros. Sua música é, ao mesmo tempo, celebração e consolo. E quando se olha para trás, para a longa estrada que percorreram desde aqueles dias simples em bares de Goiânia, a conclusão é clara. Não foi apenas talento que os trouxe até aqui. Foi fé, foi persistência, foi amizade, foi amor pela música. Foi a certeza de que o sonho de dois meninos de Goiás poderia se tornar realidade. Hoje, Bruno e Marrone são considerados lendas vivas da música sertaneja. Sua influência vai além das canções. Eles inspiram novos artistas, servem de exemplo para quem sonha em viver de música e mostram que a simplicidade pode caminhar junto com a grandiosidade. Sua trajetória é prova de que a arte verdadeira nunca envelhece, nunca perde a força, porque nasce da alma e fala direto ao coração. Em cada show, quando Bruno solta a voz e Marrone o acompanha com seu instrumento, o público não ouve apenas música. Ouve uma história de vida, uma história de luta, uma história de superação. É como se cada acorde fosse um capítulo de um livro, escrito ao longo de décadas, com suor, lágrimas e vitórias. E por isso, Bruno e Marrone não são apenas uma dupla sertaneja. Eles são memória viva, são patrimônio cultural, são um pedaço da alma do povo brasileiro. São, em essência, duas vozes que se tornaram uma só.
Dois destinos que se transformaram em um caminho comum. Duas vidas que se entrelaçaram para sempre. Assim, quando o tempo passar e novas gerações surgirem, quando novas modas tomarem conta das rádios, a música de Bruno e Marrone continuará ecoando, porque histórias como a deles não se apagam, permanecem vivas, permanecem eternas, permanecem marcadas no coração de quem um dia chorou ou sorriu ao som de suas canções. Eles são, sem dúvida, Bruno e Marrone. Mais do que cantores, mais do que artistas, eles são de fato vidas que marcam. Bruno e Marrone sempre entenderam que a música sertaneja não é feita apenas de acordes e vozes, mas de histórias de vida. Cada pessoa que se emociona em seus shows carrega uma história, uma memória, uma saudade. Não foram poucas as vezes em que fãs se aproximaram nos camarins para contar que uma música da dupla marcou o fim de um relacionamento, o início de um amor, ou até mesmo o momento de despedida de alguém querido. Essas histórias tocaram profundamente os dois artistas, mostrando que o que faziam ia muito além do entretenimento. Era, de fato, um serviço de alma. Houve um caso emblemático de uma fã que, após perder o marido em um acidente, encontrou em Dormir na Praça a forma de chorar sua dor. Ela relatou com lágrimas nos olhos que ouvia a música todas as noites, como se conversasse com o marido através da voz de Bruno. Ao ouvir isso, Bruno se emocionou tanto que mal conseguiu segurar as próprias lágrimas. Foi ali que ele percebeu, mais uma vez, o poder de sua voz, não apenas como cantor, mas como alguém capaz de aliviar sofrimentos que palavras comuns jamais alcançariam. Nos bastidores de suas gravações, há também muitas histórias curiosas. Durante a preparação de alguns DVDs, Bruno insistia em repetir músicas várias vezes, porque dizia que só ficaria satisfeito quando sentisse a verdade na garganta. Marrone, com seu jeito tranquilo, sorria e deixava o parceiro à vontade, porque sabia que aquele perfeccionismo era o que fazia a diferença no resultado final. A relação deles sempre foi marcada por essa complementaridade. Enquanto Bruno exigia intensidade, Marrone oferecia equilíbrio. Essa combinação ficou evidente em diversas parcerias que fizeram ao longo da carreira. Eles dividiram o palco com nomes de peso, como Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó e Leonardo. E mesmo diante desses gigantes, Bruno e Marrone nunca perderam sua identidade. A voz de Bruno se destacava, a discrição de Marrone se impunha silenciosamente, e juntos criavam uma harmonia única. Mas não foram apenas glórias. Houve também momentos em que a pressão da vida pública pesou. Bruno enfrentou problemas de saúde em sua voz. Chegou a ficar afastado por recomendações médicas e o público temeu pelo futuro da dupla. Marrone, como sempre, manteve-se firme, apoiando o parceiro e acreditando que, juntos, conseguiriam superar mais esse obstáculo. E assim foi. Com paciência, tratamento e fé, Bruno recuperou sua voz e a dupla voltou aos palcos ainda mais fortalecida. Ao longo da trajetória, eles também precisaram lidar com rumores de separação. Algumas notícias tentaram plantar a ideia de que os dois estavam distantes ou que a parceria estava abalada. Mas a cada boato vinha um novo show lotado, uma nova gravação, um novo sucesso, provando que, apesar das dificuldades, o elo entre Bruno e Marrone continuava inquebrável. Outro ponto marcante é a forma como atravessaram diferentes fases da música sertaneja. No início, viveram a transição da moda de viola para o sertanejo romântico. Depois, acompanharam a ascensão do sertanejo universitário, que trouxe um frescor para o gênero. Muitos poderiam ter ficado para trás, mas eles se adaptaram, gravaram com novos artistas, atualizaram repertórios e mostraram que tradição e modernidade podiam andar juntas. Essa capacidade de se reinventar sem perder a essência é um dos grandes segredos da longevidade deles.
O impacto cultural da dupla é tão grande que suas músicas se tornaram quase expressões populares. Quantas vezes alguém, ao falar de solidão, não cita um trecho de Vida Vazia? Quantos casais, ao reviver um romance intenso, não se lembram de Por um Minuto? Quantas despedidas não foram embaladas por Choram as Rosas? Essas canções ultrapassaram a condição de simples músicas. Tornaram-se parte da fala, do cotidiano e da memória coletiva do brasileiro. Nos shows, esse impacto fica ainda mais evidente. É comum ver casais abraçados chorando, amigos cantando juntos, pessoas que nunca se viram dividindo o mesmo refrão como se fossem velhos conhecidos. Porque quando Bruno solta sua voz e Marrone acompanha com seus acordes, algo mágico acontece. O público deixa de ser apenas plateia e se torna parte da apresentação. É uma comunhão de sentimentos, um encontro de almas. Com o passar dos anos, a dupla também colecionou prêmios importantes. Foram reconhecidos no Brasil e fora dele, com discos de ouro, de platina, prêmios nacionais e internacionais. Mas sempre fizeram questão de dizer que o maior troféu era o carinho do público. Para eles, cada aplauso, cada lágrima, cada sorriso da plateia valia mais do que qualquer medalha. Na vida pessoal, Bruno e Marrone também viveram alegrias e tristezas. Bruno, com sua personalidade expansiva, viveu relacionamentos intensos, enfrentou perdas, mas sempre encontrou na música uma forma de renascer. Marrone, mais reservado, também passou por dramas pessoais, mas se manteve firme, muitas vezes em silêncio, deixando que sua força interior falasse por ele. E foi essa resiliência que fez com que, mesmo nos momentos mais dolorosos, nunca deixassem de subir ao palco. E aqui está um dos maiores ensinamentos da dupla: a música pode ser abrigo em meio à tempestade. Bruno e Marrone mostraram com suas próprias vidas que, mesmo diante das dificuldades mais duras, é possível encontrar consolo na arte, é possível transformar dor em melodia, é possível seguir em frente quando muitos achariam que não havia mais caminho. Hoje, ao olhar para toda a estrada percorrida, é impossível não se emocionar. São mais de 3 décadas de carreira. Milhões de discos vendidos, centenas de cidades visitadas, incontáveis, shows realizados. Mas mais do que números, são vidas tocadas. Cada fã que carrega uma lembrança ao som da dupla é uma prova de que Bruno e Marrone deixaram uma marca profunda, que o tempo jamais será capaz de apagar. E assim, quando Bruno abre a boca e solta aquele timbre inconfundível, e Marrone acompanha com sua sanfona ou violão, o que ouvimos não é apenas música. O que ouvimos é a história de 2 meninos de Goiás que acreditaram em seus sonhos, enfrentaram todas as dificuldades, permaneceram unidos e conquistaram o Brasil. O que ouvimos é emoção pura, é verdade, é arte. Por isso, Bruno e Marrone não são apenas uma dupla sertaneja. Eles são um símbolo de persistência, de amizade e de amor pela música. São a prova viva de que o talento, quando acompanhado de fé e de coragem, é capaz de transformar destinos. São vozes que se tornaram eternas, melodias que ecoarão para sempre, lembranças que nunca se apagarão. E no fim, quando os palcos se apagarem e os aplausos cessarem, restará aquilo que é maior do que tudo: as canções que marcaram gerações, as memórias que aqueceram corações e a certeza de que Bruno e Marrone não viveram em vão. Porque eles, mais do que artistas, são vidas que marcam, para sempre gravadas na alma do Brasil.